Mateus capítulo 5, versículo 9 diz assim: Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os irmãos podem repetir? Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Irmãos, como é que as nações conseguem expandir as suas regiões? Como? Com guerras, não é assim, irmãos? Então, a nação mais belicamente preparada, irmãos, essa vai conquistar, não é? Muitas terras, muitas coisas, muitas riquezas. A guerra lá no Oriente Médio prova isso, né, irmãos? Quanto mais as pessoas guerreiam, né, mais elas ganham. Não é assim, irmãos? Não é assim? Aqui na terra né, irmãos? Aí você pode dizer, mas guerra só tem para o lado de lá. Não, meu irmão, tem guerra todo dia, guerra política, ideológica, não é assim? Nós estamos vivendo uma guerra atual, não é? Guerra contra os malfeitores, os bandidos, né, que estão por aí nas ruas. Nós vemos também a guerra ideológica, né? Pessoas mal intencionadas querendo destruir a nação, a família, os bons costumes. Não é assim, meu irmão? Com táticas sorrateiras, de guerra mesmo, né? Para poder minar a família, destruir os jovens, né? E jogar os velhos nesses bolsões, né? De terceira idade. Quer dizer, a pessoa não produz mais, ela é jogada fora. Não é desse jeito, meu irmão? Isso tudo é uma guerra, né? Então, no subconsciente da nossa geração, quanto mais belicamente preparado o homem, quanto mais violento, né, quanto mais ousado, melhor ele será, ele vai conquistar muitas coisas. Mas deixa eu dizer uma coisa, isso pode ser uma realidade, né, e uma verdade para muita gente, mas eu vou dizer para os irmãos algo que a Bíblia deixa bem claro para nós: para conquistar o reino dos céus é diferente. Nós temos que ser pacificadores. Pessoas de guerra, elas não conseguem nada no reino dos céus. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Mesmo na velha aliança, né? Mesmo na dispensação da lei, né? Jesus, por exemplo, Deus não permitiu que Davi construísse o templo. Por quê? Porque as mãos de Davi estavam sujas de sangue, não é? Ele era um homem, não é, que para conquistar regiões, né, e destruir inimigos, ele matou muita gente. Era uma outra época, né? Era uma outra época, outra dispensação, né? E Deus disse para ele: não, você não vai construir. Ele tinha o maior prazer de tentar construir, de construir, né, o templo do Senhor, mas Deus disse: você não, porque você está com suas mãos manchadas de sangue. Mas seu filho, né, ele vai ter paz durante todo o seu reinado, ele vai construir. Então, irmãos, muito mais na dispensação da graça em que nós estamos, nós temos que ser realmente pacificadores para poder conquistar o reino dos céus. Irmãos, e o que é ser pacificador? Antes de eu responder esta pergunta, irmãos, nós temos que fazer aqui uma diferenciação de termos. Pacificador é diferente de pacífico, amém, irmãos? Porque pacífico é uma pessoa que não gosta de guerra, não quer guerra para si, anticonflito, né, Juninho, por exemplo, né? Anticonflito total, né, irmãos? Então, não quer guerra para si, não quer complicações. Essa é uma pessoa pacífica, né? Mas muitas vezes os pacíficos não são pacificadores. Eles não querem guerra para si, os outros que se explodam, né? Já viu aquela pessoa que ao redor, o mundo está caindo e ela está aqui, não está batendo em mim, né? Não está me atingindo, então está tudo certo. É assim, irmão? Agora, um pacificador é diferente. O pacificador, ele vai executar a paz. Isso quer dizer, meu irmão, ele vai promover a paz. Os irmãos estão entendendo, irmãos? É aquele que busca fazer paz. Ele não quer apenas a paz para si, mas ele promove a paz, irmãos. E quando Jesus falou, né, essa bem-aventurança, no versículo 9, bem-aventurados pacificadores, Jesus usou uma palavra grega chamada euronopoios, que quer dizer justamente o criador da paz, o mantenedor da paz, o cumpridor da paz. Olha só, irmãos, então quando Jesus falou de pacificadores, ele não estava falando de uma pessoa anticonflito, ele estava falando de uma ação, de uma atitude, de alguém que busca a paz. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E os pacificadores, meus queridos, eles têm um papel importantíssimo nas relações, né, sociais, né? Porque é sempre bom ter alguém que é um pacificador em qualquer grupo. É ou não é, meu irmão? Já imaginou todo mundo brabo, né, num grupo só? Meu irmão, não sai ninguém vivo.
Mas se tem uma pessoa, um pacificador, que vai apaziguar, não é? Geralmente, quando se fala em termos políticos, né? Tem esses pacificadores, eles são chamados de a turma do deixa disso. Né? A turma do deixa disso é aquele que sempre fez, não, rapaz, deixa disso, vamos parar com isso, né? É chamado da turma do deixa disso jocosamente. Mas você já imaginou se essas pessoas não existissem? Como seria, meu irmão? Como seria? Então muitas vidas teriam sido perdidas. Então, meus queridos, os pacificadores têm um papel preponderante na nossa geração, na promoção da paz. Mas espiritualmente falando, os pacificadores ainda são muito mais importantes. Amém? Aí você pode estar perguntando, mas o que é que isso tem a ver comigo? Nós vamos ver, meus queridos, hoje, que tem muito a ver conosco, porque Deus nos chamou para ser pacificadores, não apenas pacífico. Deus nos chamou apenas para que a paz inunde a tua vida, mas que você possa transbordar essa paz e trazer esta paz para outras pessoas. Olha que coisa importante, meu irmão, para nós. E quais são as características? O que constitui um pacificador, meu irmão? Em primeiro lugar, um pacificador é aquele que está em paz com Deus, por meio de Jesus. Amém, irmãos? Porque olha só, meus amados, um pacificador, né? Apenas, vamos dizer assim, um pacificador social, ele é importante, porque ele é dessa turma do deixa disso, né? Sempre é aquele que procura, né, apaziguar as brigas, mas um pacificador que conhece a Deus, além de apaziguar as brigas, ele quer que a paz inunde a vida da pessoa, não apenas a sua própria vida, mas essa paz que excede todo entendimento. Ele quer que esta paz inunde a vida das pessoas. Abra sua Bíblia aí em Romanos capítulo 5, versículo 1, é um texto clássico, né, da justificação, da doutrina da justificação. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Então, irmãos, eu não posso, né, falar para pessoas casadas se eu não sou casado. Não é assim, irmãos? Eu não tenho conhecimento de causa, né? Outras religiões por aí, os seus líderes, eles não são casados e eles aconselham casados. Então ele aconselha em tese, não por conhecimento de causa. Ele não sabe realmente, né? Ele não pode identificar-se, nem as pessoas podem identificar-se com ele, porque ele não tem conhecimento de causa. Mas olha só, meu irmão, um pacificador nos moldes de Jesus é aquele que realmente já teve a sua paz com Deus. Ele obteve a sua paz com Deus através de quê? Do sacrifício de Jesus. Amém, irmãos? Porque olha só, meus queridos, quando nós não temos Jesus na nossa vida, estamos sob a ira de Deus. Irmãos, entendem? Porque nós vivemos, amamos e nos deleitamos no pecado quando nós não temos Jesus. Mas quando Jesus entra na nossa vida, coisa diferente, ele nos justifica. Isso quer dizer, meu irmão, que eu tenho paz com Deus não pela minha justiça própria, porque o profeta Isaías disse que a nossa justiça é como um trapo de imundícia, como aquela gaze fedorenta, cebosa, nojenta, que fica em cima de uma ferida, né? Quando sai, ela sai linda, né, meu irmão? Então isso é a nossa justiça para com Deus. Mas, irmãos, quando Deus olha para nós, ele não vê a nossa justiça, ele vê a justiça de Cristo em nós, que ele morreu por nós. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então, um pacificador verdadeiramente é aquele, né, que já está em paz com Deus. E por causa disso, a paz de Deus está sobre ele. E é por isso, irmãos, que Jesus falou lá em João 14, 27, né? Dizendo assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não é assim, irmãos? Não vos a dou como o mundo a dá, porque a paz do mundo tem a ver com coisas, com situações. Não é, meu irmão? As pessoas estão em paz no mundo quando elas têm dinheiro no bolso, quando não há conflitos ao seu redor, e tem por aí pessoas que até para obter a paz elas se armam, né? Como diz o profeta Zé Bruno da banda Resgate, que paz é essa que se arma para a guerra? Né, irmão? Não é uma paz. Por isso Jesus falou: eu não dou essa paz como o mundo dá. O mundo tem uma paz, mas é circunstancial. A paz de Jesus, meu irmão, ela preenche. Vocês vão estar entendendo, meu irmão? Você não pode ter um dinheiro no bolso. Você pode até estar em situações perigosas. Você pode até estar em risco de vida. Mas a paz está em nós. Sabe por quê, meu irmão? Porque nós sabemos quem morreu por nós e qual é o nosso destino. Diga glória a Deus, meu irmão.
Então, um pacificador é aquele que conhece a paz que vem de Deus. Amém, irmãos? E olha só, meus queridos, é por isso, irmãos, que o verdadeiro pacificador, ele tem guerras interiores. Amém? Guerras interiores. Tem um álbum de uma banda que infelizmente já acabou, chamado Digital Bomb. Eu não aconselho a ninguém porque eu sou muito pesado, mas o título do álbum e da música mais famosa dele é 6 bilhões de guerras. E eu, caramba, e toda vez eu escuto a música e não captei, até que um dia eu fiz a associação. 6 bilhões, 6 milhões, né? 6 bilhões? Quanto é a população mundial? É porque é muito velho o disco. Aí, enfim, 6 milhões, eu digo, caramba, entendi. Ele está falando da guerra interior. Porque cada um, né, tem a sua guerra, não é assim, irmãos? E os crentes, meus queridos, os pacificadores, eles têm uma guerra interior. Por quê, meu irmão? Porque a gente sempre opta pela paz. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E olha que mensagem tremenda, lá em 1 Coríntios capítulo 5. Do capítulo 5 em diante, Paulo trata sobre diversos assuntos. E um dos assuntos é sobre crentes que processavam outros crentes. E Paulo achou isso ridículo. Ele diz, meu irmão, não tem ninguém no meio de vocês para mediar entre vocês. Vocês precisam levar para tribunais. Olha só. E o que é que isso tem a ver com a palavra? Você vai entender. Porque o apóstolo Paulo disse assim, se não tem ninguém para mediar, sofra o dano. Sofra a perca. Em nome da paz. Ou seja, meu irmão, se eu vou brigar com o irmão e por causa disso eu vou escandalizar o evangelho, meu irmão, por causa da paz eu tenho que sofrer a perca. Amém, irmãos? Muitas vezes eu digo, meu irmão, você ganhou, você está certo. Amém? E atualmente, irmãos, a velhice vai chegando, depois dos 40 é terrível. Quando a idade vai chegando, a gente costuma, quando era novo, a gente se agarra, se arvora, né, na nossa razão, nas nossas coisas. E a gente sempre fica dizendo, não, eu estou certo, sou eu, estou certo. Mas, meu irmão, depois dos 40, vai chegando a maturidade e a gente diz, não, você está certo, é besteira, você está certo. Não é assim, irmão? Acaba perdendo para não ter confusão. Não é desse jeito. Eu estou falando isso, meu irmão, de uma maneira cômica, mas é uma grande verdade. Eu e você, meu irmão, é melhor perder para ganhar. Os irmãos estão entendendo, meu irmão? Para que o nome de Cristo não seja vituperado e nem por causa da nossa atitude, da razão que a gente acha que tem, né, venha por aí uma grande guerra e a perca da paz. Amém, irmãos? Quem é pacificador faz isso. Não, você está certo, você está com a razão. Amém, amados? E se os dois forem pacificadores, né? Que coisa linda, um vai dizer para o outro, você está com razão, portanto os dois estão com razão, e os dois não têm razão, não é que coisa linda? Não é, meu irmão? O evangelho causa isso, né? Essa contradição, esse paradoxo. Irmãos, uma das características, ou a segunda característica que um pacificador tem que ter é a humildade, não é, irmãos? Porque para que eu possa fazer isso, eu preciso ser humilde, né? Os irmãos se lembram, na primeira bem-aventurança que nós estudamos aqui a respeito do que é ser humilde de verdade. Eu espero que você se lembre, em nome de Jesus. Então, irmãos, para que eu possa ser pacificador, eu tenho que ser humilde. Irmão, você já imaginou uma pessoa arrogante tentando fazer a paz, mediar a paz? Você já viu? Eu já vi pessoas arrogantes, né? Não vai causar a paz ou promover a paz da maneira certa, porque vai dar ordens, né? Porque geralmente quem é arrogante gosta de dar ordem nos outros, né? Ei, rapaz, aperta a mão dela aí, né? Faça as pazes. Agora pronto, quero mais ver briga não. Né? É uma coisa, uma arrogância, uma autoridade que não existe. Aí você acaba arrumando mais confusão, porque os dois agora vai contra você, né? Que é isso, está querendo mandar em mim, né, irmãos? Então, uma das coisas, a segunda característica que um pacificador tem que ter, meu irmão, é a humildade. Filipenses capítulo 2, versículo 3, escute, ouça o que a palavra de Deus diz. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Irmãos, é necessário uma grande humildade para vocês considerar o outro superior a si mesmo, não é, irmãos? Então, essa é a atitude de um pacificador, andar na paz com todos, sem vanglória, sem partidarismo, né? Por pura humildade, né, irmão? Aí você diz, mas hoje em dia isso é impossível. Não, meu irmão. Hoje em dia isso é difícil, mas não é impossível, porque é uma ordem bíblica. Você está entendendo, meu irmão? Ao invés de você se agarrar no seu ego, no seu orgulho, meu irmão, a melhor coisa que você e eu temos que fazer é sermos pacificadores e sermos humildes. Amém? Então quem é pacificador não busca o seu próprio interesse, mas o interesse do próximo. Amém, irmãos? É uma coisa difícil, né?
Mas o verdadeiro pacificador, ele vai procurar, não é, fazer o que é justo. Lembra quando nós falamos aqui sobre a justiça? O verdadeiro pacificador vai tentar fazer o que é justo, para nem a pessoa sofrer e nem nós sofrermos. Diga glória a Deus, irmãos. E a terceira característica, meu irmão, é mansidão. Você já ouviu alguém tentar a paz com uma atitude violenta, agressiva? Meu irmão, eu vou dizer uma coisa, meus queridos, eu acho que eu estou muito fragilizado, porque quando a pessoa vem para cima de mim com uma atitude, né, assim, agressiva, meu irmão, acontece uma coisa dentro de mim que eu fico, poxa, antigamente eu deixava até passar, mas hoje em dia, meu irmão, me afeta de uma maneira. Você já viu uma pessoa com atitude agressiva para você? Irmãos, uma vez eu recebi uma profecia, e essa profecia foi do Senhor, amém? Mas eu fiquei com raiva da profetisa, porque eu estava entrando numa sala, ela estava falando em línguas assim, num ciclo, realmente era um ciclo de oração entre os irmãos, ela vira para mim, aí diz assim: estás pensando, com o dedo na minha cara. Eu digo: oxe, Deus está irado comigo. E eu fui andando para trás e ela veio, se eu não tivesse andado para trás, ela tinha chegado assim, no meu nariz, eu acho. A profecia é totalmente do Senhor, porque nem quem estava comigo sabia o que eu estava pensando, e eu estava pensando, ei Deus, e ela falou exatamente. Mas eu digo: que abençoada, meu irmão, atitude agressiva, né? Uma pessoa que não sabe o que é gentileza, não é? Porque não precisava de toda aquela coisa, nem aquele monte de língua estranha, precisava só entregar a mensagem do Senhor. Mas a atitude agressiva, até hoje eu me lembro disso, me lembro da profecia. Talvez tenha sido até algo que Deus queria para eu me lembrar da profecia, né? Que eu me lembro da atitude dela, me lembro da profecia. Mas veja, meus queridos, que coisa, atitude agressiva. Não, meu irmão, o verdadeiro pacificador, ele sabe ser manso. Amém, queridos? Sabe ser uma pessoa cortês, meus queridos. Quem aqui já ouviu aquele adágio popular que diz assim: gentileza gera gentileza? Meu irmão, não existe um adágio mais verdadeiro do que esse. Você ser arrogante, agressivo, né? Insultador, né? Sair insultando as pessoas, disso daí nunca vai sair nada de bom. Às vezes a pessoa chega numa situação acalorada e diz: burro, idiota, ou qualquer desses adjetivos pejorativos. Meu irmão, você só está incitando a ira. Você está entendendo, meu irmão? Agora, se você é um pacificador, você impreterivelmente vai ter que ser educado também, cortês, porque você ser rude só vai piorar a situação. Então nós temos que agir com mansidão. Amém, queridos? Então veja só, meus amados, qual é o conselho do nosso irmão Tiago, irmão de Jesus? Qual o conselho dele para nós? Tiago capítulo 1, versículos 19 e 20. Escute o que é que a palavra de Deus diz para nós. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Irmãos, eu já deglutei, né? Eu já engoli, já digeri tanto essa palavra para mim, já a ministrei para muitas pessoas. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Toda vez que você se ira, Deus, ele cruza os braços. Você está entendendo, meu irmão? Quando você vai lá, eu vou tomar conta disso, eu vou agir, eu vou dar. Meu irmão, Deus cruza os braços. Mas quando você deixa Deus te justificar, quando você deixa Deus te vingar, meu irmão, a coisa é diferente. É por isso que Tiago, ele diz: todo homem seja tardio para se irar, tardio para se falar, porque tem gente, meu irmão, que não tem um guarda na boca, fala o que vem na cabeça, não é assim, meu irmão? E disso daí, meus amados, vem muitas confusões. Não é assim, meu irmão? Porque, de fato, irmãos, nós temos que ser mansos. Amém, queridos? Nós temos que ser mansos. Então, o verdadeiro pacificador, meu irmão, ele responde com calma e paciência, mesmo em situações de conflito. Isso não é impossível, não. Já aconteceu comigo, irmãos. Antes eu era uma pessoa que facilmente as pessoas me tiravam do eixo. Os irmãos estão entendendo, irmão? Facilmente. Eu também tenho uma pessoa aqui. Não, ela não. Mas tem uma pessoa aqui que era facinho tirar do eixo, não é? Mas ela absorveu esta palavra, né? E faz muito tempo, meu amigo, que pode dar de corrente assim, né? E a pessoa é outra, não é, irmãos? Porque quando a palavra de Deus, ela entra no coração, irmãos, a coisa é diferente. A mesma coisa comigo, meu irmão, era fácil me tirar do eixo, mas hoje, meus queridos, é muito difícil, é muito difícil. Acontece, mas é muito difícil. Sabe por quê, meu irmão? Porque, em primeiro lugar, há um nome que eu tenho que glorificar, que é o nome do Senhor. É o nome de cristão que pesa sobre mim. Não o meu nome, vocês vão estar entendendo? Não o meu ego, mas o nome do Senhor. Por quê, irmãos? Nós estamos numa geração
tão conturbada que o primeiro vacilo seu, a primeira coisa que diz, mas não é crente? É assim ou não é, meu irmão? Mas não é filho de pastor? Mas não faz parte da igreja bíblica, a vida eterna, a igreja do pastor Ricardo, né? E pior, diz assim, mas rapaz, tu não é pastor, né? Não é assim, irmãos? Olha que coisa, meus queridos. Recentemente, eu ouvi, né? Eu tive que passar um áudio para alguém, né? Eu estava com muita raiva, mas passei o áudio daquela melhor maneira possível, né? Olhe, você entende, igual a Rafaela, assim, olhe, né? Quando ela fala assim, olhe, pode crer que ela está segurando o negócio para não explodir, né? Então eu passei esse áudio e a pessoa, né, comentou com outra, porque é sempre assim, né, irmão? Um comenta com outro, chega a pessoa de volta, né? Depois chegou para mim, a pessoa disse, mas rapaz, aquela pessoa perguntou, e é pastor, é? Aí a outra disse, quer ver? Disse, mas foi tão educado. Eu digo, graças a Deus, né? Porque a vontade de dizer, abençoada de Jesus, né, irmão? Então, meus queridos, a melhor coisa, mesmo numa situação de conflito, é andar em mansidão. Quer ser, meus queridos, o verdadeiro pacificador, anda em mansidão. Irmãos, a quarta característica de um verdadeiro pacificador, essa é talvez a mais importante, é a empatia. É o que, irmãos? Pastor, e que doença é essa? Não, meu irmão. Empatia é a atitude de tomar o lugar de alguém. Amém, irmãos? É quando você vai dar uma bronca em alguém e você se coloca no lugar dela. Tipo assim, eu vou dar essa bronca, mas se eu estivesse no lugar dela, como eu receberia essa bronca? Você está entendendo, meu irmão? Essa é empatia, meus queridos. E como isso é importante nos nossos dias. Não é, meu irmão? Porque hoje a tendência é mais você apontar o dedo, não quer nem saber se vai ferir, se vai machucar, não é, irmãos? Porque às vezes até, isso eu vou dizer agora, isso vem quentinho do céu, às vezes uma brincadeira, meu irmão, machuca, não é, meu irmão? Às vezes você tem a intenção de causar uma situação cômica, mas você não tem empatia de pensar assim, será que isso que eu vou dizer, a pessoa que é o alvo dessa brincadeira, será que vai receber bem? Não é? Se eu estivesse no lugar dela, será que vai receber? Porque tem aquela história, né? Tem gente que perde um amigo, mas não perde a piada, né, meu irmão? Mas com crente é diferente, perca tudo, meu irmão, mas não vitupere o nome do evangelho que está sobre você, o nome de cristão, amém, queridos? Então a empatia é importante. Olha o que o escritor dos Hebreus, ele fala para nós, Hebreus capítulo 13, versículo 3, ouça aí, lembrai-vos dos presos, como se estivesses presos com eles, dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Então a Bíblia nos diz, irmãos, use de empatia. Antes de você chamar o outro de filho do diabo, porque existe muito isso no meio evangélico, né? Quem não é crente é lá, filho do diabo, não é? A gente sabe que ainda ele não é filho de Deus, né? Logo, mas deixa para lá. Mas aí a gente não vai apontar, não é, meu irmão? Porque isso vai ferir. Eu não é assim, meu irmão, porque isso vai trazer afronta. Então é usar de empatia. Ao invés de você, aquela historinha, eu digo na cara mesmo, ao invés de fazer isso, cale-se. Lembra do que o Tiago falou? Todo homem seja tardio para falar. Uma vez uma irmã chegou para mim e disse, mas aí está falando dos homens. A mulher não, a mulher pode abrir a boca. Mas isso aí está generalizando, né, meus queridos? Todos nós temos que ser tardio em falar, porque é por nossas palavras, meus queridos, que nós matamos as pessoas. Você está entendendo? Estou falando como uma metáfora, né? Logicamente que a palavra não tem o poder de destruir ninguém, mas metaforicamente tem, dependendo do que você disser e quem for você, não é, irmãos? Então, irmãos, colocar-se no lugar do próximo, não é, meus queridos? Hoje eu vi um cartaz, um banner, melhor dizendo, de um amigo muito interessante. Não um amigo que é interessante, o cartaz ele não é tão interessante assim não. Esse é o meu amigo de longas datas. Ele postou lá no Facebook, ninguém posta mais, né? O Facebook está morrendo, mas ele postou e eu vi, tive a chance de ver. Que era assim, o frio, era mais ou menos assim, o frio é elegante, é gostoso, né? Quando você tem casa e roupa, mas ele dói para quem mora na rua. Meu irmão, que coisa tremenda, né? Nunca pensei por esse ângulo, mas aquele banner, né, me fez pensar que realmente, quando você está com frio, coisa gostosa, vou tomar uma sopinha da pastora Sulamita ali, aquela sopinha fumegando, né, uma roupinha mais quente, uma caminha quentinha, assistindo um filme, é ótimo, não é? Quem não gosta de dormir debaixo de chuva? Não é, irmãos? Aquela chuvinha caindo, que coisa maravilhosa. Mas quem mora na rua? Né? Aí você, né, já pensou, talvez dizer assim, se fosse eu, né? Como eu estaria na rua agora? Não é? Irmãos, quando a gente tem esse pensamento, a gente não deixa
por exemplo, um guarda-roupa cheio de roupa que nós não usamos. Não é assim, meu irmão? Ou uma despensa com comidas que vai mofar, vai estragar, mas a gente não se desfaz. Não é assim, meu irmão? Então, aí nós já vamos tocar naquela questão, né, de ser generoso, que nós já falamos aqui. Todo cristão ele tem que ser generoso, né, irmãos? É usar de empatia. Amém, queridos? Então, o verdadeiro pacificador, ele se coloca no lugar do outro e demonstra a verdadeira compaixão, não é? Porque compaixão é isso. Irmãos, infelizmente nós estamos vivendo numa era evangélica em que as pessoas só querem para si. Tudo é ganho. Não é assim, irmão? A gente diz, eu vou para a igreja, eu vou ali receber. Quando que o culto, na verdade, a gente não vem receber, a gente vem entregar ao Senhor o nosso louvor. Não é assim, irmão? Aí a gente diz assim, eu ganhei não sei quantas almas para Jesus. Eu sei que é a maneira da gente falar, mas veja que o evangelho é entendido assim, tudo é ganho. Não é assim, meu irmão? Mas sabe como você ganha? Eu e você, nós ganhamos quando nós somos empáticos com o outro, quando nós somos generosos, quando nós somos humildes, quando nós somos mansos. Amém, irmãos? Quando nós queremos que a paz que está em nós, ela inunde a vida do outro. Amém, irmãos? E é justamente sobre isso, meus queridos, que é a atitude do pacificador. Logicamente é promover a paz. Olha o que Paulo falou em Romanos 12, 18. Romanos 12, 18 diz assim: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Eu quero começar aqui dizendo que ele falou se possível, porque em muitas oportunidades não é possível, não por sua causa, mas porque o outro, ele vem com sangue no olho para lhe detonar. Não é assim, irmãos? Não é desse jeito? Então ele diz, se possível, quanto depender de vós, e tende paz com todos os homens. Ou seja, se depender de nós, meu irmão, ninguém vai brigar. Você está entendendo, meus queridos? Então, quando a pessoa, ela vem, né, querendo lhe agredir, ou querendo, de alguma forma, roubar a sua paz, meu irmão, viva em paz e fique em paz. Porque assim, meu irmão, o nome de Deus vai ser glorificado. Certa vez, irmãos, eu conversava com um homem, né, no púlpito da igreja antes do culto. O homem estava transtornado, né? Eu tomei uma atitude, foi a atitude pelo evangelho, a atitude certa, mas o homem não gostou, e eu vi que ele estava doido para me dar uma muqueca na orelha, né? Só que assim, eu era um senhor de idade, né? E assim, logicamente, eu acho que o soco dele não ia fazer muita diferença, cabo dessa grossura não ia fazer muita diferença, né? Mas eu fiquei olhando, ele estava doido, aí ele deu um soco assim no púlpito, pá! Eu acho que os irmãos se lembram que o púlpito naquele tempo era oco, fez um barulho, uou! Aí eu disse, meu irmão, deu raiva, né? Porque no púlpito da igreja, né? Eu disse, meu irmão, faça o seguinte, vá para casa, toma um banho, jante, que ele veio direto do trabalho. Eu disse, vá para casa, toma um banho, jante, relaxe, e depois nós conversamos. Aí ele botou o dedo na minha cara, nunca mais eu quero conversar com você. Digo, amém, irmão. E ele foi embora, né? E eu fiquei assim, poxa, porque os meus brios, vamos dizer assim, de homem, né? Queria dar o troco, pelo menos mandar ele, né? Olhe, mas era um senhor de idade, eu assim, de certa forma eu entendo, não era certa a atitude dele, porque eu tomei uma atitude pelo evangelho, conforme a palavra, mas eu entendo que ele ficou ferido e tal. Mas, meu irmão, você já imaginou se ele desse uma tapa no púlpito e eu dissesse, abençoado, ou batesse nele, ou empurrasse ele, que confusão seria? E como foi dentro da igreja, onde nós estávamos reunindo, não foi nessa igreja, mas onde nós estávamos reunindo. Já imaginou as pessoas da rua que iam falar? Até porque, naquele tempo, o pessoal ficava assim, né, na janela, olhando para a gente, para ter o que falar. Já imaginou, irmãos? Então, quanto depender de você, meu irmão, ministre a paz. Amém, queridos? Nós temos que buscar a paz ativamente, ou seja, a reconciliação, para evitar tudo isso. Amém, amados? E por fim, meus queridos, eu quero lembrar aos irmãos que o texto que Jesus falou, ele disse assim, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os irmãos, Rivaldo, você me permite tomar um pouco d'água? Então, Jesus falou, serão chamados filhos de Deus. Por que, meus queridos, um pacificador é chamado de filho de Deus? Irmãos, porque o nosso Deus, ele é o príncipe da paz. Amém, irmãos? E todas as vezes que a gente escolhe a paz e não a guerra, pode ter certeza, eu e você estamos nos identificando com ele. Amém, irmãos? E o nome dele é glorificado na nossa vida, porque nós escolhemos a paz. Amém? Nós refletimos o caráter de Deus. 1 João 3,1. 1 João 3,1 diz assim, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão,
O mundo não nos conhece, porque não o conheceu a Ele mesmo. Irmãos, aqui o nosso irmão João está dizendo que nós somos filhos de Deus. E um filho costuma reproduzir aquilo que vê no pai. É ou não é, irmãos? Não é assim, irmãos? Talvez não reproduza com tanta maestria quanto o pai, mas reproduz. Então, irmãos, quando ele diz aqui que nós somos filhos de Deus, é porque nós temos que reproduzir, né, nos identificar, refletir o caráter de Deus. E todas as vezes que nós escolhemos a paz, nós estamos refletindo o caráter de Deus. Irmãos, isso não quer dizer que você vai aceitar que façam tudo contra você. Você está entendendo, meu irmão? Quando uma pessoa quer lhe dar um golpe ou quer tomar o seu direito, isso não quer dizer, meu irmão, que você não vá buscar os seus direitos, porém na paz. Os irmãos entendem, irmãos? Nunca na agressividade, né? Nunca no insulto, porque, irmãos, quantas pessoas crentes, inclusive, que gostam de insultar, não é, irmãos? Hoje em dia, isso não acontece mais, que eu vou dizer agora, mas nos anos 90 acontecia muito, né? Quando alguém queria insultar você, chamava de cruminaia, né? O que é que isso quer dizer? Que você é cru, que você é um cara que não crê, né? Aí você é um cruminaia. Meu irmão, isso me deixava irritado, né? Porque na época eu era bem pentecostal, bem de outra, né? De outra visão, né? Mas isso me deixava irritado. Eu me lembro que uma vez eu estava limpando a bateria na igreja, eu era só baterista da igreja e diácono. Aí eu estava escutando o CD da banda Resgate e o cara chegou assim por cima da janela, pegou a capa do CD, aí olhou assim, estava logo, né, na música Rock da Vovó, né? Ele, Rock da Vovó, eu digo, ele fez, esses são os cruminais, meu irmão, que vontade de dizer, meu irmão, te vira, né? Mas aí eu disse, meu irmão, mas é uma banda cristã de 4 pastores, mas não está parecendo música de crente. Aí eu disse assim, e qual é a música de crente? Aí ele disse aquele que diz assim, no céu não entra pecado. Pensa numa... Não foi indireta, foi direta, né, irmão? Aí eu disse, e qual o ritmo dessa música? Ele falou, eu não sei, não sou música. Eu digo, exatamente. É porque o senhor não sabe, isso é uma valsa. Você só sabe, mas lá na Alemanha, o pessoal toma cerveja escutando valsa, né? Então é música do mundo também. Só que eu estava escutando música cristã, viu, irmão? Não escuto música secular. Mas, enfim, irmãos, veio logo um insulto, né, na frente. Então, irmãos, as pessoas gostam de insultar. Meu irmão, nunca opte pelo insulto. Você está entendendo, meu irmão? Nunca opte pelo insulto. Nunca opte por ferir a pessoa, mas sempre busque a paz. Ainda que você lute pelos seus direitos, ainda que você lute pelas suas coisas, mas faça isso na paz, meu irmão, porque eu e você estamos refletindo o caráter de Cristo. Jesus, ele não arredou o pé 1 milímetro daquilo que ele pensava, mas ele nunca buscou a guerra, ele sempre buscou a paz. Foi ou não foi, meu irmão? Quando chegaram para ele, disseram assim, ei, teu mestre aí, chegaram para Pedro, né? Teu mestre aí não paga o tributo. Aí Pedro disse, paga sim, mas nem sabia, né? Chegou lá e disse, mestre, e aí? A gente paga o tributo ou não paga? Aí Jesus falou, olha só, ele podia dizer, eu sou o rei desta terra, eu sou o rei do universo, eu não vou pagar tributo por uma coisa que é minha. Mas o que ele disse, pega uma moeda, me dá aí. A imagem daí está de quem? Ele disse, de César. Dê a César o que é de César. A imagem dele não está aí, ele não colocou a marca dele, então é dele, né? Mas dê a Deus o que é de Deus. Aí disse assim, mas, olha só, irmãos, o resto da história que muita gente despreza. Mas para que não, parafraseando, foi isso que ele disse, mas para que não falem mal de nós, vai lá no rio, pesca um peixe, na boca do peixe vai ter 2 moedas, uma para mim e outra para tu, paga o tributo. Meu irmão, Jesus não arredou 1 milímetro da verdade, do que ele queria, mas ele buscou a paz. Os irmãos entendem, irmãos? E assim deve ser eu e você, buscar a paz, porque certamente, meus queridos, o Senhor, ele vai estar conosco e ao nosso lado. Diga glória a Deus, irmãos. Para concluir, vou concluir agora. Irmãos, o que é que nós temos que fazer para ser verdadeiramente pacificadores? Tudo isso que nós falamos, que eu falei até agora, mas nós devemos principalmente praticar a paz todos os dias. É buscar, meu irmão, oportunidades, né? Ou nas oportunidades em que você geralmente perde a paz, mantenha a paz. Escolha sempre a paz. Se for para perder, é melhor perder nas coisas mínimas, claro. É melhor você perder para ganhar o céu. Diga glória a Deus, irmãos. Se está numa disputa com alguém, veja que disputa não é dos seus direitos, mas uma disputa besta, meu irmão, que a gente se prende, a verdade é minha, a verdade está comigo. Não, meu irmão, é melhor você perder. Amém, queridos? Nós temos que resolver os conflitos com amor, meu irmão. Ponha-se no lugar do outro, né? Antes, quando você entrava no conflito, você ia logo, filho do diabo, ou então, idiota,
né, maluco, sei lá, como as pessoas gostam de citar. Antes disso, meu irmão, entre nesse conflito com a paz, né? Mas, pastor, e como é que se entra no conflito com a paz? Meu irmão, escolha sempre a paz. Nunca levante a sua voz, amém, irmãos? Um pastor muito querido, ele foi meu pastor. Uma vez ele disse assim para mim: Ricardo, é o seguinte, siga esse meu conselho. Se você não conseguir responder à altura, fique calado. Se você for responder mais alto, fique calado. E se você for responder mais baixo, fique calado. Então, melhor, fique calado, né? Então, aí eu digo, caramba, e é uma verdade. Desde então, eu tento seguir isso, meu irmão. Se eu for estourar, eu falo, é melhor ficar calado, amém, irmãos? E se a minha resposta, eu vou me sujar mais ainda, fico calado. Amém, queridos? Então, irmãos, resolva os conflitos com amor. E por fim, irmãos, envolva-se, né, com a iniciativa, a promoção da paz. Ou seja, onde você vê que está havendo uma guerra e você pode interferir, meu irmão, haja, porque a omissão é pecado. Viu, irmão? Vou dizer de novo, a omissão é pecado. A comissão é pecado, ou seja, quando nós fazemos, a comissão, ela é pecado. Mas a omissão também. Amém, irmãos? Quem disse isso foi o nosso irmão Tiago, né? Ele diz assim: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, este está pecando. Então a omissão também é pecado. Irmão, quando você vê uma guerra, tem gente que faz, né, assim, fica de longe, eu quero ver o circo pegar fogo, né? Ou o mar pegar fogo para comer peixe assado, enfim. Quero ver a confusão lá, só ver o resultado. Meu irmão, se estiver ao seu alcance, segundo a palavra de Deus, promova a paz. Amém, irmãos? E assim, meus queridos, nós seremos chamados de filhos de Deus. Tem coisa melhor, irmãos? Ser chamado do que filho de Deus, receber de Deus uma recompensa, receber de Deus um louvor. Entenda, irmãos, não é que Deus vai cantar a nós, que a gente acha que louvor é só música. Não, meu irmão, louvor é um elogio. Amém, queridos? Então recebeu de Deus o louvor. Venha, bendito de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Tem coisa melhor, meu irmão? E só vão entrar lá os pacificadores. Amém, queridos? Então que nós sejamos pacificadores em nome de Jesus. Amém? Vamos terminar esse culto cantando louvor.